vamos ser bem didáticos, né? Certo. De uma forma até simplista. O que é a tireoide? Onde é que ela se localiza? Então, vamos lá. Eu trouxe até uma maquetezinha. Olha, tem um monte aí. Exatamente, para facilitar o entendimento de todos vocês. Tá. Então, a tireoide, ela é uma glândula, ela é pequenininha, mas ela tem uma função muito importante, né? Ela é em formato de borboleta. Então, todo mundo fala, por que você fala que a tireoide tem formato de borboleta? Realmente, porque ela tem, né? Ela tem as duas asas, que são o lobo direito e o esquerdo, e o istmo, né? E ela está localizada no pescoço, na região cervical, logo abaixo da cartilagem cricoide, que no homem a gente conhece como pomo de Adão, né? Aí está. Aí dá para ver bem direitinho, então, a nossa tireoide. Aí também. E ela pesa em torno de 15 centímetros cúbicos, né? Então, ela é uma glândula pequenininha. Ela pode, em algumas situações, ela estar aumentada ou diminuída, mas esse é o tamanho. Aliás, você trouxe algumas bem Umas aumentadas aí, exatamente. Né? Com uma pequenininha e outras aumentadas. Tá. Você disse que ela é importante. Por que ela é tão importante? Porque ela produz dois hormônios, na verdade ela produz vários hormônios, mas dois principais, que são o T4 e o T3, que eles controlam a função do organismo como um todo. Então eles são responsáveis por todo o nosso metabolismo. Então, alterações nesses hormônios levam a grandes complicações e repercussões para os pacientes. Vamos falar de hipotiroidismo? Quer dizer, como é que ele se manifesta, o que é? Bom, então o funcionamento, quando a pessoa tem a tireoide funcionando normalmente, a gente chama de eutiroideia. Hipotiroidismo é quando tem pouco hormônio, então a tireoide ela tem uma alteração e ela acaba produzindo menos hormônio do que necessário, né? Então esse hipotireoidismo ele pode ser primário da tireoide, por alguma alteração que acontece na própria tireoide, ou ele pode ser de origem central, ou no hipotálamo ou na hipófise, né? O hipotireoidismo. Lá em cima? Lá em cima. Porque a tireoide, para que ela funcione adequadamente, ela tem que receber o estímulo que vem do hipotálamo e da hipófise, né? Então, ela recebe o estímulo do TSH, que vem da hipófise, e assim ela consegue produzir o T4 e o T3. Muito bem. Vamos falar. A sintomatologia existe, né? Porque... Então, normalmente, quando está numa fase inicial, os pacientes são bem assintomáticos. E muitas vezes eles acabam confundindo esses sintomas por conta da vida corrida, etc. Por quê? Porque os sintomas, eles são de uma pessoa cansada. Então, é um cansaço, lentificação, sonolência. Então, muitas vezes eles passam desapercebidos, né? Numa fase mais avançada, começa a aparecer edema e um leve ganho de peso. E aí, o paciente acaba se percebendo dos sintomas e procurando, então, ajuda. Ou acaba descobrindo com o exame de rotina. O inverso, hipertiroidismo. O hipertireoidismo é o oposto, né? Então, existe excesso de hormônio circulante. Então, a pessoa fica totalmente acelerada, agitada, com insônia, com emagrecimento. É um quadro de consumpção, né? A pessoa acaba ficando consumida. E ele, assim como o hipotireoidismo, ele pode ter origem na tireoide, então é o hipertireoidismo primário, que é o mais comum, que a gente chama de doença de Graves, que é autoimune. E pode também ter origem central, por exemplo, um tumor de hipófise, levando ao aumento de estímulo para a tireoide. Ele pode ter origem, por exemplo, com um teratoma ovariano, que é um tumor de ovário que produz o hormônio tireoidiano. Pode ser, o paciente pode ter hipertireoidismo por tomar o hormônio, então algumas pessoas acabam tomando o hormônio tireoidiano, acreditando que isso vai levar ao emagrecimento e acabam desenvolvendo então o hipertireoidismo. Inflamações como, por exemplo, tireoidite, que acabam lesando os folículos e levando ao extravasamento de hormônio. Então as causas são várias. Existe também uma hora em que o próprio organismo não entende que está acontecendo alguma coisa errada e quer matar a tireoide de qualquer maneira, tipo Hashimoto, esse tipo de coisa, né? Que também é complicado isso aí. Então, o Hashimoto é a doença autoimune mais frequente que leva ao hipotireoidismo. E o que acontece nesse caso? Então, as células de defesa, os linfócitos T, né, que normalmente eles agem contra algo que é estranho, contra uma bactéria, contra um vírus, né? Então, eles passam por vamos dizer assim, um controle de qualidade para que eles não briguem com nada que é nosso, né? Então, normalmente eles só vão brigar com algo que é estranho.
Mas algumas vezes esse controle de qualidade falha e aí eles começam a agir contra algo que é nosso, por exemplo, a tireoide. Então essa é a causa mais comum de hipotireoidismo, é a tireoidite de Hashimoto, né? Então o nosso corpo produz anticorpos contra a nossa tireoide. Este nome me acompanha há muito tempo, porque a minha mulher tem Hashimoto, é um horror, enfim. Mas o tratamento é simples, né? É muito simples. Comprimidinhos, né? É. Só que é para toda a vida, né? Exato, é esse que é o inconveniente. Assim, o fato de ser para toda a vida e o fato dele ter que ser tomado em jejum. Então, é uma medicação que, se ela não for tomada em jejum, ela não vai funcionar muito bem. Então, o que a gente orienta os pacientes que tomem em jejum. 15 minutos antes, é isso? Mais ou menos de 15 a 30 minutos antes da primeira refeição, que é o café da manhã. E não pode esquecer, né? Então, é um remédio que eu digo que é um remédio da cabeceira. Então, a gente acorda e já tem que lembrar que tem que tomar. Agora, uma coisa que eu não sei, Rosália, se isso é mito ou se é verdade. Ouvi dizer, tem um monte de amigos meus, endocrinologistas, que me acompanham nas minhas confrarias enológicas, as minhas confrarias de vinho, né? E eu tenho um cara que é como meu irmão, que é o Antônio Carlos Nascimento, endocrinologista que conhece tudo de vinho da Borgonha e tudo. Uma vez, ele estava me falando que também essas doenças podem ter um fundo emocional. Confere isso, não? Sim, as doenças... Confere? Confere. Gente, por quê? Porque... não é mito isso, não? Não, é verdade, porque para você conseguir entender, as duas causas, tanto de hipertireoidismo quanto de hipotireoidismo mais comuns são as autoimunes, né? Do Sim. hipertireoidismo Falamos também agora de Hashimoto, é agora autoimune. Tá. Só para você conseguir entender, no hipertireoidismo, o nosso corpo também produz um hormônio, um anticorpo contra a tireoide. Sim. Só que esse anticorpo ele vai estimular a glândula, para a glândula produzir muito hormônio. Mas é autoimune. E todas as doenças autoimunes, elas funcionam assim. Você tem alguns genes que predispõem a doença, mas existe a necessidade de um fator ambiental, que é o gatilho para que essa doença aconteça. Então, muitas vezes, essas doenças autoimunes, elas aparecem numa situação de estresse muito importante, de nervosismo, então, uma perda familiar importante, que é o gatilho para que ela aconteça. Então, tem que ter a predisposição, tem que ter os genes, mas o gatilho, muitas vezes, é um fator emocional, é alguma situação aí da vida. Quando você fala em gene, eu já pego o gancho da genética. Alguma coisa a ver? Não? É hereditário isso? Sim, as doenças tireoidianas, elas têm um fator hereditário, conforme eu falei. Então, quem tem histórico familiar de doença tireoidiana tem mais predisposição, mas conforme eu expliquei, além do fator genético, existe a necessidade de um fator ambiental para que a doença seja desencadeada. É uma doença, de certa forma, até muito comum. Eu tenho muitas amigas que têm problemas disso. Mas eu não tenho nenhum amigo. Dá mais em mulher do que em homem, é isso? Sim, infelizmente. Infelizmente. Ela acontece cerca de 8 vezes mais em mulheres do que homem, as doenças, as disfunções tireoidianas, né? Tá. E o nódulo cerca de 5 vezes mais em mulher do que homem. Porém... Mas por que isso? Então, você acredita que é porque a mulher... A mulher, ela passa por várias alterações hormonais durante a vida e talvez isso seja, não se sabe exatamente por quê, mas se cogita que essa seja uma das causas. Tá. E o que são esses nódulos da tireoide que eu ouço falar tanto nisso? Os nódulos, eles são formações, o acúmulo de células, né? Que levam a formações nodulares na região da tireoide, e eles também podem ser formados por líquido, por acúmulo de líquido, que são os cistos. Então ele pode ser tanto sólido quanto cístico. Aí dá para fazer uma drenagemzinha nesses cistos, né? Ou não? Sim, uma forma de tratar esses cistos, desde que eles sejam simples, eles não têm o risco de ser maligno, pode ser através da alcoolização, que a gente chama. A gente punciona esse nódulo cístico, retira o líquido e coloca álcool no lugar. E com isso a gente consegue fazer com que o volume regrida. Entendi. No momento em que a gente estava falando dessa história da malignidade,
Na verdade, a malignidade, quando atinge a tireoide, também não sei se isso é mito ou se é verdade. Diz que é muito rara a metástase em câncer de tireoide. É verdade isso? Bom, olha, 5% dos nódulos tiroidianos, eles são malignos, né? Felizmente, a maioria dos tumores, dos cânceres de tireoide, eles têm um comportamento pouco agressivo. Então, os diferenciados, que são os mais comuns, o papilífero é o mais frequente, ele dá metástase para linfonodo cervical mais frequentemente, mas pode também dar metástase para pulmão e para osso. O carcinoma folicular também é um tumor diferenciado, também pode dar metástase para pulmão e para osso, mas existe um tipo que ele é mais agressivo, que é o carcinoma anaplásico, que esse tipo ele é assim, a evolução é muito rápida e o paciente acaba evoluindo em 2, 3 meses, indo a óbito. Você descobriu, tira a tireoide fora. Nem sempre. Na medicina a gente não pode dizer sempre. Hoje em dia existe a possibilidade de acompanhar nódulos malignos de tireoide, desde que eles tenham um tamanho inferior a 1 centímetro e não esteja próximo à traqueia, ao nervo laringeu recorrente, enfim, ele tem que ser avaliado, mas já existe a possibilidade de segmento desses nódulos malignos, assim como nódulos de próstata, por exemplo. Então, como eu te perguntei, não é que necessariamente tem que tirar a tireoide inteira. Sim, na grande maioria das vezes a conduta é cirúrgica, dependendo do nódulo, da avaliação. Se o nódulo for pela punção considerado maligno, muito suspeito, o paciente vai ser encaminhado para a cirurgia. A cirurgia ela pode ser parcial, se retira só um lobo da tireoide, ou total, né? E algumas vezes ele pode ser só acompanhado quando ele for muito pequenininho. Está explicado. Então não é tão verdade assim, é mito mesmo essa história de que não faz metástase, né? Não, ela faz. É que normalmente se consegue controlar com um tratamento adequado, com iodoterapia. E o prognóstico, né, em termos de risco de mortalidade, que a gente considera para câncer 10 anos, dificilmente a gente perde um paciente com um tempo inferior a isso, a não ser nos casos de anaplásico e no carcinoma medular de tireoide, que a gente pode falar numa próxima vez, que ele é um pouquinho diferente. Então vamos falar, Rosália. Eu quero agradecer muito a presença da endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia de São Paulo, que é a Rosália Padovani. Obrigado, querida. Obrigada a você, é um prazer estar aqui. Meu prazer, não me tire não.